amado e meu querido irmão, eu sou o pastor Antônio Ronaldo e esse é o canal Orações e Salmos. O objetivo desse canal é trazer esclarecimentos da palavra de Deus em relação aos últimos acontecimentos, baseados lá em Mateus 24, no livro de Apocalipse, assim também como nas revelações do profeta Daniel. E um dos fatos que tem nos chamado a atenção é sobre os vulcões. Os vulcões estão ativos, os vulcões estão entrando em erupção e quero te explicar à luz da Bíblia. Se você quiser esse conhecimento, agregar esse conhecimento, eu quero te fazer um pedido. Permaneça nesse canal até o final, permaneça nesse vídeo, aliás, até o finalzinho, porque o tema de hoje vai ser bem interessante, né? O que é que os vulcões têm a ver com a palavra de Deus? O que é que Jesus falou a respeito desses acontecimentos na terra e também são acontecimentos nos céus, né? A Bíblia, ela vai deixar bem claro em Mateus 24 que haveria sinais da volta de Jesus, que haveriam sinais do arrebatamento da igreja. E se você é cristão, permaneça até o final desse vídeo. Se você deseja ter mais conhecimento sobre a palavra de Deus, fique até o final desse vídeo, porque vulcões estão entrando em erupção, vulcões estão sendo ativos e a palavra de Deus, que é um livro histórico, mas também é um livro de profecias, é um livro de revelações e principalmente é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então permaneça até o final desse vídeo e vamos ler à luz da Bíblia o que está escrito sobre tudo isso, o que a Bíblia vai dizer em relação a esses vulcões, né? São vulcões que estão sendo ativos, ativados, e existe uma explicação bíblica para isso, existe uma explicação lógica para esses acontecimentos. É o que nós vamos ver agora, o que veremos agora à luz da Bíblia. Mateus 24, nós vamos ler aqui uma pergunta. Alguém perguntou sobre esses acontecimentos, alguém perguntou para Jesus, alguém perguntou para o próprio Jesus como seriam os sinais do fim do mundo, quais seriam os sinais do retorno de Cristo, quais seriam, na verdade, os sinais do arrebatamento, o arrebatamento da igreja. E estando assentado no monte, eu vou ler aqui em Mateus 24, versículo 3 em diante. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então é uma pergunta, Jesus foi questionado. Às vezes, meus queridos, nós pensamos que somos só nós que nos questionamos. Quando que isso vai acontecer? Que dia vai ser o arrebatamento da igreja? E Jesus falou, Deus, ele deu uma resposta aqui. E essa resposta, ela pode servir para você também. A mesma resposta aqui que Jesus deu para os discípulos pode servir para você também, que deseja saber como vai ser o arrebatamento da igreja, como Jesus vai arrebatar o seu povo e quais serão os sinais da volta de Jesus. Aqui em Mateus 24, versículo de número 4, vai dizer assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis o que? De guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Veja, meus amados e queridos irmãos, que Jesus falou que ainda não seria o fim. Nós veríamos sinais de guerras, rumores de guerras, mas ainda não seria o fim. Versículo de número 7 vai completar dizendo: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, né? Ou o princípio das dores. Estamos aonde? Encaixado aqui nesse versículo que fala sobre o princípio das dores. Terremotos. Uma das coisas que os vulcões, quando eles entram em erupção, é trazer terremotos e maremotos, né? Terremotos e maremotos são consequências de vulcões sendo ativos, né? Sendo ativados. Quando o vulcão ele entra em erupção,
se ele estiver próximo à água, à beira-mar, ou até mesmo dentro do mar, né, como existem vulcões aquáticos submersos, ele pode gerar tsunamis, né, tsunamis e maremotos e terremotos também. Agora nós vamos acompanhar mais um pouco sobre a Bíblia. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo de número 10 vai dizer: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar ao fim, até ao fim, será salvo. Então Jesus vai falar aqui, meus amados e queridos irmãos, que certamente haverá sinais da volta de Jesus, né? Aconteceriam os sinais. E os vulcões sendo ativos, os vulcões sendo ativados, nada mais é do que mais um sinal, né? Mais um sinal de que Jesus vem, que Jesus está voltando para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, e que nós devemos estar o quê? Preparado. Jesus vai estar falando aqui de pessoas que vão permanecer até o final, até o fim. Aquele que permanecer até o fim, né? Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Então é necessário, se você deseja ser um participante do arrebatamento, se você deseja estar no arrebatamento da igreja, se você deseja subir quando a trombeta, né, ser tocada, e aqueles que morreram em Cristo forem ressuscitados, você deve se lembrar dessa passagem bíblica. É necessário permanecer fiel até o fim. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então vai vir o fim ele vem. O fim ele vai chegar. O dia do arrebatamento da igreja vai acontecer. A igreja do Senhor, ela será arrebatada. Ela passará pelo arrebatamento. E quantas pessoas hoje não vivem despreparadas, quantas pessoas hoje ainda vivem enganadas, iludidas com esse mundo de trevas. Mas Jesus, ele nos traz uma palavra tão linda e maravilhosa para que nós venha refletir e permanecer. Versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, olha só, eu falei que o profeta Daniel é um profeta que também traz revelações apocalípticas, traz revelações a respeito do fim, né, dos tempos do fim do mundo, e também sobre o arrebatamento da igreja. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não voltes atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem assim, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui está a resposta. Assim vai acontecer a volta de Jesus. É dessa forma que Jesus vai arrebatar o seu povo, que Jesus vai arrebatar a sua igreja. É assim que Cristo ele voltará. É assim que tudo vai chegar ao fim. É assim que vai acontecer o fim do mundo, o fim de todas as épocas. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, meu querido, nós aguardamos esse acontecimento, nós nos preparamos para o dia do arrebatamento da igreja. Nós nos preparamos para a volta de Jesus. Estamos buscando a santificação, porque a Bíblia diz buscar o que? A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É necessário buscar conhecimento. É necessário
ter informações sobre estas coisas, porque certamente o nosso Deus, ele virá com poder e grande glória para arrebatar, para fazer o acontecimento, o maior acontecimento, que é o arrebatamento da igreja.